das coisas, pois morava aqui muito perto dele. E deixo muita coisa que não convém dizer, senão a fidelidade do servo de Deus para com a obra de Deus. E aqueles em que procuraram depená-lo, procuraram amargurá-lo, procuraram matá-lo de tristeza, de amargura, de tantas outras coisas, hoje nenhum mais existe aqui dentro desta igreja. Estou com 61 anos aqui dentro, não é de outro lugar, aqui dentro. Rodeando Natal, o interior, hoje nossas 147 cidades. Pela graça de Deus, todas têm trabalho, todas têm trabalho. Estamos investindo para que a obra continue e temos feito esforço, que não está fácil, manter, se não como era para manter, mas estamos continuando com a doutrina. Se não a sã doutrina, mas pelo menos estamos procurando fazer aquilo que eu ouvi, recebi e tenho certeza de que é o melhor para a igreja, é ser ensinado, doutrinado, orientado, submisso à palavra de Deus. E eu não sei se lhe responda pelo lado social ou pelo lado espiritual. A ameaça de irmãos que não têm convicção do trabalho que está fazendo, até pastores não têm convicção, e procurando introduzir na doutrina coisas que Jesus Cristo nunca recomendou, nunca aceitou, os pioneiros nunca deixaram entrar. Essas heresias que hoje permeiam o mundo afora, é lamentável um obreiro com 30 anos, com 40 anos, deixar-se levar por isto. Não tem convicção de que Deus está o acompanhando. Não tem convicção de que é preciso ser dirigido por Deus para que esta obra conte com a bênção dele. Eu confesso para o irmão, muitas noites eu tenho chorado. Muitas noites eu tenho pensado. E o diabo até tem me ameaçado para que não permaneça, porque não vou sustentar. Mas, acima de tudo isto, eu sinto que durante a minha vida, o meu Deus me dará força para sustentar. E, companheiros, eu digo a você, irmão, eu hoje tenho uns companheiros aqui, uma diretoria da igreja, que comunga comigo, comunga com a doutrina. Não é comungar com os cargos que tem, com o dinheiro, a coisinha que recebe, mas para ver a felicidade, o bem-estar da igreja. E essa igreja, toda semana, Jesus batiza no Espírito Santo. Toda semana gente se decide. Agora, no fim do ano, batizamos mais um batismo, 580 pessoas aqui, das nossas congregações aqui dentro da cidade. Glória a Deus, porque espiritualmente a igreja ainda tem, se não tem todos, mas tem a maioria absoluta que sustentam a doutrina. Faz questão que tenhamos homem que amem a doutrina, pregue a doutrina,
quanto esses maus usos, esses maus costumes, essas heresias, estas inovações, essa enxurrada desse liberalismo que muitas pessoas não levam em conta, aceita tudo, nós aqui, devagar, mas ainda estamos dizendo, pare aí, não aceitamos, não queremos, não faz bem, não faz parte da nossa missão. Essa igreja, ela tem um selo, ela tem seu reverencial, né? Ela tem a sua marca. Hoje quase não se fala mais dos milagres. Onde estão os milagres? Aonde estão os prodígios? Aonde está o culto de vigília, como ontem à noite nós tivemos um aqui que terminou hoje de manhã? Essa igreja ainda tem, pela graça de Deus. Nós sabemos que tem muitos obreiros que não sabem, em que trabalham, mas não trabalham com convicção, com chamada. Isso mais tarde vai trazer um transtorno para mim ou para outros qualquer. Mas vamos, companheiro sou de todo aquele que te ama e guarda os teus preceitos. É o Salmo 69, verso 119, verso 63. De maneira que ainda é tempo, e eu digo para o irmão, ainda é tempo de mantermos a sã doutrina. A sã doutrina. Mas ninguém se queixa dos mais novos. Eu não me queixo. Me queixo daqueles em que vão me substituir, em que, se não for por chamada de Deus, eles não vão ter vitória. Bem, para mim, isso é uma coisa que Deus é tão bondoso, em que eu já tenho, pela graça de Deus, mais ou menos a visão de quem tem a chamada de Deus para isto. Agora, isso é segredo. Ai do obreiro que não prepara o obreiro. Ai deles. A igreja é uma mãe muito fecunda. Muito fecunda. E obreiro, a missão de obreiro, o pastor, é preparar outros pastores. Eu hoje aqui, pronto, nenhum aqui é da minha geração. Nenhum aqui. Mas estamos já começando a pagar o preço da convicção. Porque convicção não sou eu quem transmito para eles, né? Mas é o peso da chamada. E a convicção, a chamada é mais forte do que a morte. Então, nada tenho a trocar, a não ser dizer para eles que se preparem para substituir, não só a mim, mas fulano aqui e ali. Cada um procure submeter-se à direção divina. Procure a submeter-se à vontade de Deus. A obediência é o fator primordial para Deus se aproximar e nos dar o sinal de certo ou errado nas circunstâncias mais difíceis da vida. Eu estava em um dia muito difícil na minha vida. Não tinha conforto de ninguém. Parece que minha mulher não existia mais. Minhas filhas tinham desaparecido. Não tinha mais igreja. E eu disse, vou deixar. Vou deixar. Mas ouvi só uma palavra. Continue. E esta palavra tem me rendido de uma maneira que
eu não posso subestimar o quanto ela já rendeu, quanto vai render, porque isto foi Deus que me falou, e a partir daí tudo mudou. Sou um homem de 81 anos de idade, dentro de 80, completei 80, mas estou muito feliz pela graça de Deus e estou vivendo com uma família muito abençoada, pastores, amigos aqui. Tem um aqui, claro, por falta de chamada, por falta de entendimento, eu tenho que suportá-los, tenho que deixar lá, entregando a Deus, para que Deus o converta. Que ai do ministério que não passa por isto. O ministério de Jesus teve alguém também que não entendia, não o conhecia com profundidade, né? Duvidava dele. E hoje nós temos aqui e ali pessoas assim. Muitos que querem fazer da igreja um emprego, né? Querem se apoderar daquilo que não é dele. Cedo, ou mais cedo ou mais tarde, eles vão deixar, porque esta obra tem um dono, chama-se Jesus. É o trabalho que foi implantado e continua sendo trabalhado. Toda a igreja aqui na periferia, Natal, é ligada à igreja central. Mas essa pastorada, ela comunga conosco na evangelização, na escola dominical, no trabalho social, tão difícil, na submissão ao pastor, no trabalho dos departamentos. E isto tem sido motivo de uma regimentação, se não maciça, porém uma regimentação que nos dá a condição de anualmente batizarmos 2.500, 2.400 pessoas, um ano até quase 3.000 pessoas. Graças a Deus que essas coisas que existem, nós não aceitamos, e aqueles que aceitam Jesus, que abraçam Jesus com convicção para ir para o céu, então vem para a Assembleia de Deus e só faz, né, em vez de nos causar prejuízo, nos causa bênção, porque... Como eu trabalhava com um evangélico, e ele me convidou para assistir um culto. E foi na primeira igreja batista de Natal, e eu fui a esse culto, e a partir daí eu fiquei me interessando para ouvir a pregação do Evangelho. Foi uma experiência pequena, porque o meu gerente não levou a sério o desejo do diretor da escola e sim considerou o meu serviço prestado na firma e não me deu essa admissão, absolutamente. E eu continuei trabalhando na firma e quando saí dela deixei 20 crentes lá, pela graça de Deus. Bem, matrícula encerrada, não é? E não tive mais direito a estudar na escola. Não tive mais direito. Porque protestante, crente evangélico, não podia. E
a escola não permitiu que eu continuasse. Mas isso era muito comum aqui no estado e na nossa cidade. Isso era muito comum. Ou fazíamos conforme a igreja tradicional desejava, ou então não tínhamos vez, né? Quantos irmãos nossos aqui não tiveram a oportunidade de comprar, não tiveram a oportunidade de tirar água de um açude? Eu, pelo menos, não tive o direito de fazer um batismo, não tive o direito de passar por cima de uma parede do açude para ir para a casa do irmão, porque era protestante, essa raça, né, esses amaldiçoados, esses capas verdes, esses endemoniados aqui dentro da nossa propriedade, não queremos de maneira nenhuma. Bem, eu não sei se outros comungam comigo neste pensamento, mas para mim, um grande sinal da vinda de Jesus, é essa a pergunta? É justamente o Evangelho entrando nos países em que nunca houve oportunidade. Hoje, não em coisa da igreja, os próprios não evangélicos entram entre os muçulmanos, entram nos países contrários à nossa doutrina e, quando menos eles esperam, estão sendo evangelizados através de pessoas que vieram ao Brasil, de pessoas que fizeram parte de um congresso, de pessoas que visitaram um dia a igreja no Brasil, e isto está se tornando, para muitas famílias que nunca nem sequer ouviu falar no nome de Jesus, uma coisa nova, uma coisa nova. Nós temos um missionário na Espanha, e esse missionário, enviado por essa igreja há 6 anos passados, não tinha trabalho e não tinha direito de pregar. Porém, 2 ciganos vieram ver, ouvir o que era que aquele homem estava fazendo, aquele estrangeiro estava ali no país, para quê? E o resultado é que se aproximou dele e trouxe, sem ser evangélico, trouxe mais alguém, e esse alguém trouxe mais alguém, e hoje nós temos uma igreja praticamente já na Espanha com 25, 30 pessoas evangelizando. Estamos evangelizando os marroquinos, sem ir lá, através de kits, folhetos. Ele nos vende a mercadoria e a gente dá a ele um folheto evangélico. E hoje, lá no Marrocos e em outras partes. Então, Jesus, ele vai, além da igreja, ele vai usar essa mídia que hoje está servindo para desbravar o inferno de uma maneira que ninguém tem condição de deter. Essa mesma mídia, ela vai levando o Evangelho aos países que nunca ouviu, nunca viu a pregação do Evangelho. Fique certo, não tenho dúvida de que Deus vai usar pessoas, nações, tribos, nas mais diferentes partes, para chegar aonde ninguém nunca pôde chegar. Porque hoje continua, você não desconhece, continua difícil. Nós não podemos mandar dinheiro para os nossos missionários. Ainda hoje, nós temos aqui 4 missionários na Venezuela, somos obrigados
a permitir que eles venham à fronteira para receber o pão de cada dia, mensalmente. Que ela se mantenha na posição em que nosso Senhor Jesus Cristo deixou em poder dos apóstolos e eles transmitiram para a igreja primitiva a fidelidade à sua palavra. Que a igreja não abra mão daquilo que Jesus Cristo ensinou. Que não deixe que a marca, o selo do Pentecostes desapareça do seio da igreja para confundir com esse liberalismo de um cristianismo sem Cristo, de um cristianismo que só tem mesmo aparência e não tem realidade. E que, sem o novo nascimento, não teremos de maneira nenhuma comunhão com Cristo. Deus acompanhou Abraão, sempre falando com ele. Acompanhou Josué, sempre falando com ele. Acompanhou Moisés em todas as circunstâncias da sua vida. Acompanhou Noé. Acompanhou tantos outros, nunca deixou Jesus Cristo. Como nunca nos deixou no Brasil, Ele não nos deixa. Somos nós que estamos fugindo e Ele nos amando. E nos amando. E a Bíblia dizendo, sejam fiéis até a morte para receber a coroa da vida. A igreja tem compromisso de ser fiel com o Senhor. É a recomendação. Você só será filho de Deus se for fiel à palavra de Deus. Os grandes templos não vão nos levar para o céu. As grandes poltronas não vão nos dar um lugar para sentar ao lado de Cristo. O dinheiro da igreja não vai nos dar condição de subir ao céu. Mas a palavra de Deus, a fidelidade a ela, gemendo ou chorando em qualquer circunstância da vida. Quero terminar dizendo a você, fui visitar um irmão no leprosário. Ele não tinha mais seus lábios, não tinha mais o nariz completo, os dedos já quase todos dilacerados completamente. E quando ele ouviu a minha voz, ele disse, Santana, irmão Santana, não ore por mim para Jesus me curar. Que é uma das graças que precisa acompanhar a vida do pastor. É a presença de Deus. Ora curando, ora batizando com o Espírito Santo, ora o renovando, ora ele sentindo. Glória a Deus, a presença de Jesus se apoderando dele. Então aquele homem dizia, eu estou vendo uma escada diante de mim, e os anjos subindo e descendo, e eu já estou indo para a glória celestial. Em qualquer circunstância, convém ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, o pastor da igreja.